pessoal, espero que todos e todas estejam bem neste momento. Gravamos esse vídeo para falar a respeito do trabalho que a gente já vem realizando. Trabalho esse ligado ao projeto chamado A Educação Física no Contexto do Novo Ensino Médio, Traduções e Potencialidades. Um estudo ligado ao Grupo de Pesquisa em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Bom, a gente vai abordar aqui os registros que estão ligados à nossa prática pedagógica, ao nosso contexto de atuação, chamado de Rosas e seus espinhos, olhares, lutas e práticas pedagógicas em uma unidade educacional da rede estadual e seu território. Meu nome é Flávio Nunes, sou o professor que atua com as aulas de educação física numa unidade educacional da rede estadual de São Paulo, e aulas essas que estão ligadas ao ensino médio. Então, a intenção do nosso vídeo é abordar as características da unidade, falar sobre o território onde essa mesma unidade educacional está inserida e também comentar a respeito do currículo do ensino médio, o currículo o qual a unidade educacional vem tentando implementar. Bom, então, antes de falar sobre as características da unidade ou até mesmo do território, é de bom tom nós falarmos também sobre como que a educação no estado de São Paulo está estruturada. Falo isso porque hoje o Grupo de Pesquisa em Educação Física Escolar, o GPF, tem sido frequentado por pessoas de diferentes lugares, diferentes territórios, estados, cidades, e muitas vezes as pessoas não estão por dentro de como que a rede estadual está organizada. Então, a gente vai aqui explanar brevemente. Então, de forma muito hierárquica, a gente observa no topo a Secretaria de Educação, que abaixo dela nós verificamos as diretorias de ensino. Então, ao todo, são 91 unidades que estão espalhadas em todo o estado de São Paulo. E nós observamos um volume de escolas que chega em torno aí de 5,4 mil unidades. Então, nós vemos secretarias, diretorias e escolas. Basicamente, essa é a organização que a gente observa na rede estadual. Bom, então nós vamos aqui falar sobre uma escola chamada Escola Estadual Professor Tenente Ariston de Oliveira. Quando a gente joga no Google, especialmente o Google Maps, ele dá o seguinte resultado. O endereço da escola é Rua João da Cruz e Souza, número 444, Jardim das Rosas. Então, quando a gente olha o mapa da cidade de São Paulo, verificamos que o Jardim das Rosas se situa na zona sul da cidade de São Paulo. A Zona Sul no distrito chamado de Capão Redondo. Talvez você já deve ter ouvido falar, muito bem comentado na mídia, do modo geral. Muitas vezes, quando aparece, se trata de coisas relacionadas à violência, miséria, pobreza, enfim. Mas não é apenas isso que acontece no território. E também na parte cultural, as músicas, especialmente o rap, aborda bastante. Então, um grupo de rap chamado Racionais é dessa região. Então, é um território múltiplo, riquíssimo, cheio de potencialidades. É nessa questão que a gente vai tentar aí abordar. Bom, a escola ela faz parte aí de uma diretoria de ensino chamada SU2. Bom, então, nesse mapa que está na tela, a gente observa como que as diretorias de ensino estão subdivididas, distribuídas dentro do território da cidade de São Paulo. Então, a gente tem as diretorias da região norte, da região leste, oeste, centro e da região sul. Então, a região sul ela é subdividida em três. Tem a Sul 1, que é uma região que faz divisa ali com a zona oeste da cidade de São Paulo. Temos a região da Sul 2, que é a qual nós estamos situados, em que está próximo da tríplice fronteira, que a gente chama de um modo
bem carinhoso, vamos dizer assim, que é a divisão entre São Paulo, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Taboão da Serra. E também tem escolas um pouco mais distantes dessa fronteira, né? Que logo mais eu vou explorar um pouco mais a respeito. Bom, e a região da Sul 3, que está ali próximo de Embu Guaçu, diz respeito à região de Parelheiros, Grajaú, essas comunidades. Bom, então a região Sul 2, a qual nós nos situamos, tem aí ao todo 92 escolas. Então essas escolas se situam na região do Capão Redondo, que é o caso do Tenente Ariston, a escola onde nós atuamos, região do Jardim São Luís, do Jardim Ângela, Valo Velho. Então é uma região aí que a gente vê que tem todas questões que envolvem a violência, a criminalidade, como bem explora os canais da grande mídia, mas é que, por outro lado, também tem as suas potencialidades, aquilo que as pessoas produzem no momento em que se encontram. Bom, e aí, nesses momentos de encontro dessas pessoas, a gente vê coisas assim muito bacanas, né? Então, quem que compôs esse território, né? Então, é um território aí que começa a ser ocupado nos anos 70 e 80 por pessoas vindas da região nordeste do Brasil, também do estado de Minas Gerais, especialmente do interior de Minas. Então essas pessoas vieram para a periferia. A cidade de São Paulo ela é estruturada dessa forma, de um modo muito preconceituoso, racista. Aquelas áreas pouco privilegiadas ao olhar das classes dominantes foram destinadas para esses corpos, para esses sujeitos que saíram de sua terra natal à procura de uma vida melhor. Então, olhando a internet sobre relatos, histórias da região do Jardim das Rosas, a gente encontra num site chamado São Paulo Minha Cidade. E aí, um ex-morador chamado Carlos, ele comentou um pouco de como era a comunidade, o bairro, o território nos anos 70. Diz ele que os ônibus não existiam no bairro, né, na comunidade, e que para conseguir embarcar nenhum tinha de caminhar aí cerca de 3 quilômetros, né? Então não era algo assim tão fácil e simples. Diz ele também, né, que a energia chega lá por volta do final da década de 70, mais precisamente em 79, em que a Light, né, que era a empresa da época, foi quem instalou os postes, a fiação, enfim. E aí o prefeito da época, chamado Reinaldo de Barros, foi quem ligou, né? Teve toda uma inauguração, uma celebração, uma festa, e a autoridade da época aproveitou ali para aumentar o seu capital político. E ele também diz que só tinha uma escola, né? Uma escola que era de madeira. E essa escola era justamente o Tenente Ariston. Então, são nessas condições aí, né, que as pessoas viveram por muito tempo. E o bacana desse site é a gente observar os comentários, as pessoas que tomaram contato com o relato do Carlos e se sensibilizaram e resolveram também partilhar um pouco daquilo que sabiam. Bom, então o Odair Henrique comentou que na época, né, dos anos 80, tinha ali uma creche administrada pela dona Matilde e pelo padre da igreja da comunidade. Ele também diz, né, sobre como ele conseguia transitar entre os bairros, as comunidades. Então, o Jardim das Rosas está próximo do Jardim Irene, acho que você já deve ter ouvido falar em algum momento. Então, um caso muito emblemático foi na final da Copa do Mundo de 2002,
em que o lateral direito da seleção brasileira, o Cafu, levantou a camisa, né, mostrou uma camisa escrita 100% Jair Girene, e é desse lugar que ele diz ter saído e onde ele fundou, inaugurou a sua fundação, Fundação Cafu, que hoje já não existe mais. Então, além do Jardim Irene, que é bairro vizinho, tem o Jardim Macedônia, Jardim Rosana, Parque do Engenho, e as pessoas da época se deslocavam por meio de matos, faziam trilhas, porque eram muitos terrenos, né, desocupados, vazios. Era uma região inicialmente ocupada pelos indígenas, que mais tarde vieram os adventistas e emplacaram diversos atos violentos contra esses indígenas e foram tomando conta da região. Então, com o passar do tempo, com as pessoas migrando para a cidade de São Paulo e ocupando o território, os adventistas foram diminuindo a sua propriedade, né? E as pessoas construindo suas casas, se estabelecendo, enfim. Então é uma área que é estritamente residencial, tem um comércio local, equipamentos públicos muito escassos para a demanda que existe, né? Mas de modo geral, no bairro tem aí as duas escolas, né? Uma que o pessoal chama de JJ, que atende o Fundamental 1, escola essa da rede estadual, e o Tenente Ariston, que atende aí o ensino fundamental 2 e o ensino médio, que a gente vai falar mais adiante. Bom, ainda sobre o território, as pessoas, né, nós vemos um comentário da Zilma, e ela diz o seguinte: olha, andar de sapato era algo bem complicado, e muitas vezes as pessoas colocavam na sacola para passar os trechos em que tinha muito barro, que tinha terra, então para chegar até o local onde o ônibus passava. Bom, e aí chegando nesse local, que era a estrada de Itapecerica, as pessoas calçavam, enfim, embarcavam no ônibus e iam em direção ao centro da cidade. Bom, e aí, gente, o curioso, né, é como que as coisas foram chegando. Não foram chegando pela benevolência das autoridades, mas sim por conta das lutas, das articulações, dos coletivos, das pessoas que aqui foram se situando. Então a gente vê, né, a gente viu lá o colega comentando sobre as creches, né, e a igreja, a figura do padre, né, da administração. Então, mas como isso chegou até aqui? O que a gente tem é que na cidade de São Paulo, as mulheres mães, fizeram parte de uma maneira muito forte de movimentos, de reivindicação por educação, pelo acesso dos seus filhos e filhas às creches, né? Porque essas mulheres, ao chegarem aqui em São Paulo, precisavam trabalhar, né? E ajudar no sustento de casa. Só que elas não tinham com quem deixar os filhos e as filhas, e não era uma, nem duas, nem três mulheres, eram várias. E elas acharam que seria de bom tom, à época, se articularem, se aproximarem, trocar aí as dores, problemas, e enxergaram nos movimentos sociais aí uma maneira de reivindicar espaços para as suas crianças. Bom, e nessa articulação toda fez emergir espaços no território, né, espaços educacionais. E aí nós encontramos um trabalho muito bacana de uma arquiteta, né, urbanista, chamada Ana Cristina da Silva Moraes. Ela publicou um trabalho chamado Mulheres Periféricas Constrói Seus Mundos com as Próprias Mãos, Urbanização e as Mulheres Militantes do Jardim Macedônia, Capão Redondo, na década de 80. É um trabalho que foi ligado, é um trabalho de conclusão de curso, né, mas que tem muita coisa bacana, né, mostra a potencialidade do território. Ela, ao entrevistar militantes, né, mulheres militantes do Jardim Macedônia, que é o bairro vizinho, bairro este o qual eu me criei por muito tempo, né, mudei para o Jardim Macedônia quando tinha 3 anos e estou até hoje, né. Então, na década de 80, essas mulheres foram aí criando e se instalando na Sociedade Amigos de Bairro, as reuniões na comunidade eclesial de base. Então, por isso que a igreja foi espaço ali que elas encontraram como
interessante para fazer as creches e deixarem seus filhos e filhas enquanto se dirigiam e permaneciam no trabalho. Os encontros também promovidos no interior do Partido dos Trabalhadores foram cruciais para pavimentar e fomentar a luta política de todos e todas nos anos 80 aqui no território. Então, em meio a esse período de redemocratização do país, o coletivo se organizou para discutir a promoção da justiça social, pautando nas conversas assuntos como moradia, saneamento básico, educação, transporte, lazer, saúde e trabalho. Então, essas pessoas, né, viram que a melhor forma de conseguir acesso ao lazer, ao trabalho, à educação, era se articulando e lutando, reivindicando junto ao poder público, né? Então, o território foi assim se constituindo, né, com esses corpos, com essas subjetividades. Então, na tela agora a gente coloca para vocês imagens de como era a rua, né, o terreno onde a escola hoje está construída. Então, o ônibus que na década de 70 não tinha, né, pouco tempo depois começou a chegar. Fizeram então duas linhas que ligavam, né, a região central da cidade, e eram ônibus à época, né, que não tinham tanta estrutura assim. As ruas também, né, foram pavimentadas aos poucos, e hoje a gente vê a imagem da escola e da rua. Então, a estrutura, né, a rua, do modo geral, ela é a mesma, né? Então, muda um pouco aí a questão estética, os ônibus são outros, mas ainda assim a gente nota que algumas coisas permanecem, né? A dificuldade de se deslocar na cidade, muito tempo para chegar ao trabalho, muito tempo para voltar para casa, enfim. Então, aqui eu trago para você um pouco de como é este território, de como ele vem se constituindo. Nessa imagem agora a gente vê aí uma que retrata os anos 80 e outra mais atual, extraída aí do Google. Então aqui nesse vídeo a gente tentou esboçar aqui, apresentar de um modo mais simples para vocês, de como que o território se constituiu e hoje ele, né, vem se demonstrando na atualidade. Bom, então espero que você continue assistindo. Nós vamos dividir aqui nossa fala e fazer um outro vídeo para falar especialmente da unidade escolar. Espero você no próximo vídeo e até mais. Valeu!